Oi, gente, boa tarde. Vamos começar a nossa live hoje sobre empreendedorismo e habilidades sociais. Vou chamar as meninas aqui. Andressa e a nossa convidada, Carolina. Oi, Oi, menina. Oi, oi. Todo mundo tá escutando bom todo a câmera mundo? assim? Estão me escutando? Não, vamos sim. Como é que vocês estão? Bem, vocês? Tudo Bem. bem. Um momento difícil, né? Acho que eu tô tendo problema com o áudio. Vocês estão me escutando? Sim, eu tô Não, escutando. você tá escutando? Voltou, Voltou? Voltou. voltou. E aí, tudo bem? Tô ótimo. Aproveitando esse feriado. Carol, eu acho que eu não tô te escutando. Não, e agora, tá? Tá bem baixo o seu áudio, Carol. Será que você tem um fone aí? Sim. Calor, hein, gente? Essa cidade. Nossa, eu acabei de sair do banho, tô derretendo já. Tá bem quentinho mesmo. Deixa eu ver como é que eu faço pra ajeitar aqui. Melhorou. Ai, tá. Gente, oi. Tem hora que esse som ele abafa. Eu tô achando que nessa semana tá bem mais complicado o som, tanto aqui no Instagram quanto no WhatsApp. Deve ter alguma atualização que deu errado. Pode ser, o WhatsApp até saiu do ar recentemente, né? Foi num dia que eu tinha até uma atividade, foi uma loucura, a gente tentando se comunicar e nada de WhatsApp, e aí até a ficha cair demora um pouco. Sim. Até a ficha cair, fala, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, cadê as pessoas? Mas manter a tranquilidade. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Quem quer começar se apresentando? Posso começar? Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Andressa, eu sou psicóloga, sócia e fundadora da Socialize e trabalho com habilidades sociais e autismo já há bastante tempo. Boa tarde delas. Oi, Boa gente, eu sou a Daiane. tarde. Quer falar? Pode falar. Eu sou a Daiane, eu sou administradora e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. E aí eu entrei em sociedade com a Andressa e aí a gente fundou a Socialize e estamos construindo a Socialize todos os dias. Boa tarde, gente. Meu nome é Carolina Freire. Eu sou socióloga e de uns anos para cá eu comecei a me envolver com empreendedorismo, a estudar empreendedorismo. Então hoje eu mexo com essa parte de ajudar as pessoas a desenvolverem ideias, a desenvolverem produtos. E além disso, eu faço parte do Instituto da Rede Mulher Empreendedora como multiplicadora num programa chamado
Porque empreender não é simples. E para a mulher empreender é mais complexo ainda. Então a gente faz essas oficinas. Antes a gente fazia as oficinas de forma presencial. Com a pandemia a gente passou a fazer ela de forma online. E agora eu estou como mentora também de um outro projeto da rede, que é o Potência Feminina. Que depois, para quem quiser saber mais, entra no meu link no Instagram. Lá tem, na bio tem os links, tem lá Potência Feminina. São 3 modalidades. Uma modalidade que é empreendedorismo, que é muito importante, interessante. Vai falar um pouco como fazer o Canvas, vai dar várias dicas. Tem também a parte da empregabilidade. Então, para quem está procurando emprego, para quem está querendo se colocar no mercado, lá o curso, eles são gravados, então você faz no tempo que você puder. E o terceiro, que é de tecnologia de informação, né, de tecnologia de TI, para quem não tá coçando, quer aprender esse futuro mercado, né, que é a tecnologia da informação. Lá tem essa terceira parte, você sai de lá, ele é um pouquinho mais denso, mas você sai de lá já pronto para o mercado de trabalho. Então, assim, vale a pena, divulguem, é só para mulheres, é para empoderar-nos, para nos erguermos perante todo esse vendaval que a gente está vivendo. E gratidão, muito obrigada às meninas pelo convite da Socialize. Espero contribuir um pouquinho com o diálogo, com a discussão. Parabéns pelo projeto, parabéns pela empresa. Obrigada, viu? A gente agradece. A gente agradece muito. Estamos adorando conversar com você. Aquele dia da reunião foi maravilhoso. Com certeza tem muita coisa para acrescentar aqui na nossa conversa. Sim. Se apresenta pra gente, Dai. Oi? Sua apresentação. Eu apresentei. Cortou? Ah, verdade, desculpa. Aquela, né, que tá com uma memória maravilhosa. A pandemia faz isso comigo, gente. Eu tô meio esquecida, e vocês? Nossa, a É pandemia muita tá fazendo coisa. muitas coisas comigo. Se fosse só isso, eu tava bem. Eu era mais atenta. Vamos lá, então. Vamos entrar no nosso tema. Vamos começar falando sobre a questão do empreendedorismo no momento, né? Que está sendo uma necessidade. Não está sendo mais aquela questão de só um propósito, uma escolha, né? Tipo assim, a gente não está tendo muita opção de escolher hoje em dia. O desemprego está muito alto. Então, as pessoas estão precisando recorrer ao empreendedorismo como uma necessidade mesmo, né? Sim. E o que acontece quando a gente tem esse tipo de empreendedorismo é que, como diz o ditado, a gente vai trocando a roda com o carro andando, né? Então a gente começa para depois ir fazendo os ajustes que precisam ser feitos. Mas eu acho que o que a gente quer trazer na live de hoje é que mesmo vivendo nesse tempo tão complicado, tão conturbado, com esse empreendedorismo por necessidade, é possível sim, daí nascerem grandes negócios. Mas depende de muito investimento pessoal, no negócio, em conhecimento. A grande questão do empreender é porque o que acontece? A maioria das pessoas acaba empreendendo por não ver outra alternativa. Isso principalmente para as mulheres. E quando a gente pensa, parece bobeira, né? Não é. Quando a gente é novinha, a gente pode... Qual profissão eu quero? Ser professora, casar, ter filhos, ser dona de casa. Mas empreender, o empresária, a executiva, a dona do negócio, é muito distante. Então, quando a gente se vê numa necessidade, o empreender se torna a solução possível para eu botar o arroz e o feijão dentro de casa. E eu vou naquilo com muita falta de informação, falta de qualificação, mas cheia de medo também. Medo que eu não nasci para isso. Eu estou fazendo isso só porque eu não... necessidade, eu tenho vergonha de me empreender, eu tenho vergonha. Então, assim, é comum a mulher que começa, por exemplo, vender bijuteria, não avisar as colegas, as pessoas próximas.
Ela vende do outro lado da cidade para as pessoas que estão convivendo com ela não acharem que ela é perdedora. E essa forma de pensar, essa forma de enxergar o empreendedorismo como uma falta de opções, foi o que me deu, foi o que eu tive que fazer, faz com que a gente não cresça, a gente tenha vergonha. Então a gente tem que quebrar isso. E nós, mulheres, temos mais forte isso, porque a gente não foi educada para ser dona do nosso nariz, dona do nosso negócio. A gente não é, a palavra, muitas vezes, eu não sei o que vocês acham, mas tem uma palavra que eu particularmente gosto muito, que é o empoderar. O empoderar nós, mulheres. Por quê? Parece um mimimi, parece uma coisa boba, mas não é. Você vê durante o período da pandemia, muitas pessoas perdem emprego. E aí muitas mulheres começaram a fazer o quê? Máscara. Mas elas não falam, elas têm vergonha, elas não se empoderam. Gente, empoderar tem que empoderar o tempo inteiro. Porque você não tem que ter vergonha de vender, você não tem que ter vergonha de ser empresária. Eu tenho uma doceria em Goiânia, que é uma moça que ela começou pequenininha. Ela começou vendendo bolo de pote na feira, porque ela não conseguia arranjar emprego de biologia. Ela era formada em biologia. E aí ela resolveu vender esse doce no pote, um bolo e um pastelzinho de leite ninho nas feiras. Hoje ela tem um conglomerado. Ela tem uma doceria que é uma das docerias mais famosas na cidade. E quando você vê ela contando, ela deixa bem claro que no começo ela podia até ter um pouco de vergonha, os pais mesmo. Minha filha, você não estudou para virar doceira. Mas ela sabia, no fundo da alma, que ela era feliz com aquilo. E ela foi devagarinho, foi crescendo, foi estudando, foi se aprimorando. E hoje é quem é. Quando você chega em Goiânia, não sei se vocês já ouviram falar, assim, não dá para fazer muita propaganda, mas é da doceria mais famosa da cidade hoje em dia. Faz fila. Agora na Páscoa, mesmo com a pandemia, ela já acabou com os estoques dela. E não só ovos baratos. E ela, há 20 anos atrás, mais ou menos, ela vendia, há 10 anos, ela fazia feira. Começou na feira. É bem legal a história dela. E a gente tem que pensar que a necessidade, a crise, ela pode trazer soluções, sim. Às vezes você pode achar que naquele momento a única coisa que eu posso fazer é vender algo que eu sei. Mas esse algo que você sabe tem sua essência. E você não tem que enxergar isso como um grande negócio. Que você vai ser empresária, que eu vou ser empreendedora, que eu vou começar a estudar disso. Porque se a gente for olhar, todas as histórias, pegar a Magazine Luiza, a Luiza Trajano, quem que era ela? Ela era uma vendedora. E olha quem que ela é hoje. Ela começou de algum lugar. Então é um quebrar esse pensamento que muitas vezes a gente tem. Porque é claro que quando fecham-se as portas, é natural a gente ficar triste. É natural a gente ficar perdida, não é, meninas? É natural a gente não conseguir enxergar muitas coisas em volta, porque é doloroso. Ninguém consegue, assim, chegar a uma demissão. Mas quando você começa a perceber que você pode fazer outras coisas, que você pode melhorar a tua vida e com aquilo viver e ir longe, a forma de enxergar o tal do copo cheio, do copo vazio, faz diferença. Faz muito. E esse momento que a gente está vivendo é muito disso. Sim. Muito legal isso que você falou. História bem interessante. Assim, a minha história é muito parecida com o empreendedorismo, né? Apesar da minha área, psicologia, ser uma área predominantemente de empreendedores, nosso empreendimento se dá de um jeito muito diferente. Mas eu entrei nesse universo vendendo doce, vendendo brigadeiro na UNB. E eu lembro que no começo teve essa dificuldade, assim, porque foi eu e meu namorado juntos. E aí eu sugeri, seria legal se a gente vendesse brigadeiro aqui na hora do almoço, porque a gente comia muito doce na hora do almoço, né?
E a gente via as pessoas procurando e pedindo, e o pessoal ia andar longe para comprar os doces. E aí ele, ai, não sei. E aí a gente foi pensando, e até que a gente criou coragem e começou. E quando a gente começou, deu muito certo. A gente pagou nossa festa de 20 anos com brigadeiro. Olha. E assim, foi uma super festa, com DJ, com crepe. E aí foi quando eu comecei a aprender sobre empreendedorismo. A Bárbara tá com a gente, a minha prima do Cerrado Veg. Ela tá dizendo que tá vivendo de empreendedorismo nessa pandemia. Ela é vegetariana e viu que na região dela não tinha muita gente que vendia e que era muito caro esse tipo de alimento lá, vegano e vegetariano. E ela decidiu empreender nisso, começou a fazer. A gente já estava estimulando ela já há alguns anos. E ela criou coragem agora e tá bombando. Tá indo muito bem, graças a Deus. Que Que bom! legal. Parabéns. Parabéns, viu, Bárbara? Depois, as meninas passam meu contato. Se você quiser fazer umas oficinas com a gente, só para acrescentar. Sim. Mas isso é muito legal a gente pensar, por exemplo, o tanto que o Brigadeiro te fez ir longe, o tanto que a Bárbara está fazendo sucesso, o tanto que... Porque quando a gente começa a empreender, parece que vem uma vergonha. Nossa, eu não era o que eu queria. E não pode ser assim, a gente tem que ir pelo contrário. A gente tem que pensar que eu posso sim, com o que eu sei fazer, com as habilidades que eu tenho nas minhas mãos, conquistar o meu dinheiro, pagar os meus boletos. É claro que empreender não é algo assim, das coisas mais maravilhosas e lindas, tem suas dificuldades, não é uma coisa que assim, da noite pro dia eu tô tem muito trabalho, a gente começa sozinha, né? Eu sou financeira. Eu ouvi um termo engraçado, só para fazer um parêntese, eu ouvi um termo engraçado, que é eu presa, que por enquanto não é uma empresa, é eu presa, tipo, a gente faz tudo no início, né? Faz tudo. E é muito isso mesmo, eu presa, eu time, né? E não é simples, porque cada uma tem umas habilidades, né? Assim, tem gente que tem mais facilidade na comunicação, tem gente que já é muito tímida para se comunicar, e aí vem um turbilhão, porque você precisa ter as suas caixinhas, né? Você tem que entender de financeiro, você tem que entender um pouquinho de administração, não aquela administração, mas como se administrar, de organização, de logística, de conquistar o cliente, de vendas. Não respira. Mas é o que eu falo sempre, assim, para todas, é devagar. O primeiro passo é se reconhecer naquele seu espaço. Eu estou empreendendo, eu sou dona do meu negócio, eu quero isso para mim. Tenho orgulho disso. É o primeiro passo. E aí, devagarinho, você vai construindo. É sempre devagar, sempre controlando a ansiedade, o que eu posso fazer hoje, o que eu consigo fazer agora. Porque o empreender não é simples, não é um conto que contam pela internet, né? Que eu vou pegar aqui, vou começar a fazer 1000 lives, reels e tô vendendo. Não é. Mas é muito legal. É muito legal você falar isso, porque apesar da necessidade, é realmente importante, né? Dar valor ao que tá fazendo e ter orgulho. Porque você tá usando ali, assim, né, o seu melhor. Então, é importante ter orgulho do que você tá fazendo mesmo. E quem sabe, né, não vai virar uma super empresa, super diferente. Porque agora eu tenho visto várias, assim, muita criatividade. As pessoas vendendo coisas super legais, super diferentes. Que se não fosse essa coisa, assim, dessa necessidade, não estaria aparecendo, né? Porque aí as pessoas estariam trabalhando nos locais, fazendo as mesmas coisas. Mas com essa questão, com essa necessidade, esses dias eu vi um trabalho de artesanato, uma pessoa bordando folhas de árvore. Nossa, folha seca de árvore. Gente, ficou um trabalho tão lindo.
E dá vontade de você comprar e ter na sua casa. É uma obra de arte, eu achei maravilhoso. Então, assim, eu tenho visto coisas incríveis nesse sentido, das pessoas soltando a criatividade, realmente colocando para jogo a criatividade. Mas é isso, assim, eu acho o ser humano, assim, você pensar nas máscaras, o tanto que é louco, né? De repente tinha que usar máscara, ok. Máscara de pano, ok. Aí no começo tinha umas máscaras brancas. Hoje, olha o tanto de máscara que tem. Tem máscara mãe e filha. Outro dia vi máscara, a máscara que combina com biquíni, combina com a saia de praia. Então, assim, isso é tudo da criatividade. A gente brasileiro é muito criativo. A nossa dificuldade é a gente vender a nossa criatividade e viver disso. E isso acontece porque não nos ensinaram como vender. O Brasil não incentiva, a educação não nos incentiva a empreender. Eles falam muito empreendedorismo, eu vejo muita propaganda de empreendedorismo, mas como é que vamos empreender? De que forma que se empreende? Então é muito no escuro. É muito no escuro. Por isso que é sempre importante, assim, eu sempre falo da gente unir pessoas, vocês estarem conectados o tempo inteiro com outras pessoas que também estão empreendendo, trocarem ideias, fazerem parcerias, que é o network, que é principalmente você se juntar com outras pessoas. Porque uma das maiores dificuldades, mulher tem muitas dificuldades em se juntarem, assim como o homem também. Quebrar um pouco esse mito, porque diz o mito assim, mulher não se juntam. Mentira! Mulheres se juntam. A questão está muito... Exatamente. A gente une a mão e fala, vamos até o fim. Porque tem que ser assim. Todos aqui têm um espaço. É uma que vende a jaca vegana, é outra pessoa que vende o curso, é outra pessoa que vende habilidades, outra pessoa... E tudo vai gerando como se fosse um ciclo. Isso é importante, a gente ter essa leveza e persistência, né? Essa é uma palavra que está sempre... Eu acho que assim, está ligada a empreender. Você precisa ser persistente. Você não pode desistir no primeiro não da vida. É muito difícil, eu sei, porque às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, não dou conta. É muita coisa, eu tenho que fazer 1000 coisas, eu tenho que trabalhar com 1000 coisas. Mas é persistir. É acreditar naquilo que você precisa. Olhar aquilo que a gente pode melhorar. Mas persistir. A gente não começa do dia para a noite, né? Não começa... E assim, o mundo precisa de soluções criativas mesmo, né? E diferentes. Tem muitas dores, né? Como a gente fala, que necessitam de serem resolvidas, serem cuidadas. Então, assim, cada um que tiver com essa necessidade realmente de agora de empreender, de arrumar uma renda, pode dar uma olhada assim no bairro, né? No prédio onde mora, na rua onde mora, ver assim, o que poderia atender aqui onde eu tô e conseguir. Um raciocínio que ajuda muito é pensar o que eu compraria se estivesse disponível. Que serviço eu contrataria se existisse, assim. É um exercício que eu faço muito e eu acho que é até uma coisa que dificulta um pouco a minha vida, porque eu encontro cada ideia que eu quero fazer todas, mas obviamente não é possível. Mas assim, só nesse raciocínio de, poxa, é assim que nascem as grandes empresas. O Uber nasceu desse tipo de demanda, o iFood tem crescido com esse tipo de demanda. E vários outros aplicativos, empresas que nascem com base em uma necessidade. Você percebe a necessidade, cria uma solução fácil, prática e oferece para as pessoas, faz dinheiro com isso. Porque tem aquele mantra, né? É um mantra que a gente sempre não pode jamais esquecer. O cliente, ele vai comprar por desejo ou por necessidade. E o que a gente vende tem que solucionar a dor daquele seu cliente. E que dor é essa? São dores rasas, são dores profundas.
Até um bolo de chocolate, ele pode se transformar, resolver uma dor profunda do seu cliente. Eu vendo um chocolate que é de uma receita antiga, e aí as pessoas vão comprar porque lembram a infância. Vai para um afetivo. E como é que eu vou achar a minha solução? Como é que eu vou achar o que eu preciso vender? Aí que entra a parte de modelar negócio. Que um grande erro que muitos têm, porque a gente começa a empreender porque precisa botar o arroz e o feijão, então vai na primeira coisa que aparece. O primeiro, é bijuteria, eu tenho uma colega que vende, eu vou com ela. A gente não faz essa parte da modelagem. A gente não para olhar o nosso mercado. A gente não olha, não faz uma pesquisa do que existe. E às vezes a gente faz o que é muito, muito, às vezes prejudicial, que é o efeito manada. Sabe? Tá todo mundo vendendo máscara. Todo mundo vendendo máscara. Tá todo mundo vendendo roupa de pet. Todo mundo vai pra roupa de pet. E não é assim. É dentro da dor, da necessidade, daquilo que falta. Esse trabalho de pensar o que você poderia comprar é muito interessante. A gente se colocar como cliente faz uma diferença muito grande. Como eu, cliente, gostaria de ser tratada. Como eu, cliente, gostaria que o produto chegasse até mim. Fazer essa inversão é importantíssimo, porque quem que é o seu dono? É eu? Eu sou minha patroa? Não. Meu patrão é o cliente. O meu patrão é quem paga meus boletos. Quem paga meus boletos vem do dinheiro do produto que eu vendo. Então, se eu não trato meus clientes bem, se eu não trato eles com amor, se eu não trato eles com carinho, como é que eu vou comprar? Como é que ele vai gostar de você? Ele não vai. As pessoas não compram produtos, as pessoas compram de pessoas. As pessoas compram de pessoas. Por isso que quando me perguntam assim, Carol, fazer stories é importante? É. Por que é importante? Porque enquanto a gente está aqui conversando, tem pessoas aqui escutando a gente, eles estão se conectando com a gente. Eles olham o seu rosto, eles veem o que você gosta, eles pegam aquela dica. E isso faz diferença? Faz. Porque eles se conectam com isso. Por isso que é muito comum escutar a seguinte frase. Nossa, Carol, quando eu faço stories, meus clientes curtem, comentam, pedem para fazer mais. Por quê? Porque eles gostam de você. E nesse momento de isolamento, eles não estão te vendo. Então, aí mesmo que eles vão curtir, comentar. Porque a gente, ser humano, gosta do olho no olho, né? Abraçar, de pegar. Tem gente que conversa pegando. Então, o olhar. Então, é importante a gente contar a nossa história. É importante a gente contar por que estou aqui. É importante a gente fazer essa primeira etapa. Mas eu já estou vendendo. Ok, não tem problema. Você faz a modelagem e vai ajustando. Né? Você vai indo devagarinho. Não é algo assim que... E a modelagem de negócio não é algo que você faz uma vez na vida. Opa, comecei meu negócio, nunca mais vou ver isso. Não. Você revisa novamente. Você acha que tem algo que precisa melhorar, você vai lá e modela. Por quê? A gente está dentro de um ciclo de uma sociedade. Imagina se, por exemplo, Americanas ficasse que nem Americanas era quando eu era novinha e o lance maior de ir na Americanas era o cachorro quente. Ah, é? Há muitos anos atrás, Americanas vendia cachorro quente. Isso assim, na década de 80 e 90. Tinha um cachorro quente. E a Americanas mais famosa aqui em Brasília era uma que ali no setor comercial, que ficava perto do Pátio Brasil, naquela parte lá comercial daqueles prédios. E ela era gigante, lotada. E as pessoas iam lá por muito. A referência era o cachorro-quente da Americanas. E olha o que a Americanas é hoje. Praticamente, ela só vende um digital. Essa loja mesmo que eu tô falando, ela não existe mais. A Americanas passou por um processo, uma época ela se juntou ao Blockbuster, que não existe mais, mas
Ela fez uma junção com a Blockbuster e hoje a Americanas ela entrou muito mais dentro do mundo digital. Imagina se a Americanas tivesse ficado lá atrás, na década de 80, 90, ali vendendo com seu cachorro quente, naquele varejo ali, que as pessoas não é que elas não vão mais ir nas lojas de varejo, mas o consumidor mudou. A pandemia, um fato é, o digital ele veio para ficar. O digital ele não veio e daqui a pouquinho as pessoas voltam. Não, as pessoas aprenderam a comprar de forma digital. As pessoas, por exemplo, agora na Páscoa, muitas pessoas compraram na Americanas, foi lá, escolheu o ovo, não precisou ficar disputando os últimos ovos, não teve que enfrentar uma fila enorme. Então isso não vai voltar. Eu não posso jamais ficar engessada. Eu preciso o tempo inteiro olhar para o meu negócio e olhar como é que a sociedade está indo. Isso é uma coisa assim que não é essencial, é uma base. Eu preciso corresponder ao mundo que estamos vivendo. Quando me perguntam assim, Carol, eu nunca vendi de gente, eu vendo bolo. Eu preciso estar no iFood? Eu preciso? É bom. Faz diferença? Faz. Faz. No caso de um bar grande, que já tinha várias pessoas que frequentavam, pesa? Pesa. Mas eu que não tinha minha clientela, quero aumentar minha clientela, faz diferença? Faz. Então a gente sempre precisa ficar olhando isso. É bom falar isso, né? Que assim, a gente começa com o que tem mesmo, porque não tem muito outro jeito, né? Algumas pessoas podem ter a oportunidade de já começar com investimento bom, mas não é a realidade da maioria. Então, assim, realmente começa com o que você tem e aí você vai conseguindo investir, vai correndo atrás de conhecimento, né? De aprendizagem. Eu e a Andressa, a gente está passando por isso, né, Andressa? A gente está estamos aprendendo várias coisas novas e implementando na nossa empresa. E, inclusive, essa questão do online também, né? Agora nós estamos bem online. Sim. E abrindo turmas online. E é algo que o online ele veio realmente para ficar. Porque o que acontece? Lá atrás já se tinha essa discussão, já se tinha esse movimento para ir para o online. Mas a pandemia acelerou. Ela fez o que os CEOs estavam fazendo 10 anos, elas aceleraram e fizeram. Então, assim, não tem como mais você não pensar. Por isso que, assim, você vende pelo Instagram? Não é, mas você precisa do Instagram para conquistar seus clientes, para aumentar sua carteira de clientes, para mostrar para você ao mundo, precisa. Não tem como eu empreender hoje e não estar no Instagram, não estar no Facebook, não estar nas redes sociais, porque as pessoas usam e consumem muitas redes sociais. E cada vez mais o movimento de pessoas usando as redes sociais para procurar produto, para olhar produto, é muito alto. Uma pesquisa que fizeram rapidinho em São Paulo, de algumas docerias agora para Páscoa, mostraram que as docerias o número de visualizações dessas docerias aumentam mais de 100% nas semanas próximas da Páscoa. Significa que eu, cliente, eu vou lá, olho as docerias e vou olhar quais são os Instagrams que existem e vou lá e olho os ovos de Páscoa. Eu tenho certeza, nessa altura do campeonato tem gente fazendo assim, porque fez isso, ficou olhando ovo de Páscoa no Instagram. Isso e eu, se eu vendo, eu tenho que estar lá, eu tenho que mostrar meus ovos de Páscoa lá, eu tenho que conquistar com fotos bonitas, eu tenho que saber falar e me comunicar nas redes sociais. Eu preciso, mas com calma. Eu não posso fazer disso um sofrimento, porque às vezes a gente acontece muito, porque tudo é um aprendizado. Não é fácil chegar aqui, botar a cara no sol e ficar falando e as pessoas entrando. Não é assim.
Já entra até a gente, né, Andressa, nessa questão. Sim. Você falou bastante sobre isso já, né? Sobre como se relacionar com o cliente. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é a comunicação, saber se comunicar. E a gente sabe que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em se comunicar, em passar a mensagem que realmente quer, em ser compreendido, em compreender o outro. E assim, a gente sabe o tanto que esses ruídos na comunicação impactam nas vendas, no relacionamento com os clientes, na manutenção dos clientes. Se esse cliente vai voltar ou não, depende quase que exclusivamente do seu relacionamento com ele. Claro que ter um produto bom faz diferença, mas se o cliente gosta de você, te conhece, sente que você se importa, que você valoriza ele como cliente e também como pessoa, com certeza ele vai voltar em outro momento para consumir do mesmo produto ou de outros, porque ele passa a confiar em você. Como você bem falou, Carol, as pessoas compram de pessoas. Elas não querem saber se é o melhor do universo. Elas querem saber se é de uma pessoa que elas confiam, se é de uma pessoa que elas conhecem. E a parte da comunicação não é algo assim. Mas muitas pessoas travam, né? Eu confesso que eu mesmo, em vários momentos, dou umas travadas, eu tenho que respirar. E isso é treino, é persistência, é continuar, não desistir, ficou horrível, mas tudo bem, vou fazer de novo, né? É comum a gente, quando vai gravar um vídeo, a gente, acho que é rapidinho, um vídeo de 1 minuto, demora 1 hora, Ou 1 mais. hora, 2 horas ou mais para gravar. E isso tudo a gente precisa perceber, sem nos machucar, que faz parte de um crescimento, faz parte de você saber desenvolver as habilidades. Não é algo assim que você consegue fazer sozinho. Algumas pessoas nascem com isso, mas entre um pouquinho de aspas, porque eu acho que é muito mais treino. Tem pessoas que são menos tímidas, tem pessoas que são mais tímidas, mas saber fazer, como fazer, é importante? É importante. É importante a gente estar nas redes sociais? Muito. Muito. Sim. E eu não falo isso da boca para fora, é de coração mesmo. É preciso. Com certeza. As habilidades sociais, assim, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sendo bom comunicador. A gente tem essa crença, né? Não, tal pessoa nasceu com um dom. Ela fala muito bem, ela se comunica muito bem. Isso não é uma verdade. Essa pessoa, ela se expôs a esse tipo de situação várias vezes. Ela passou vergonha várias vezes, ela quebrou a cara várias vezes. E o mais importante de tudo, ela desenvolveu a habilidade de automonitoramento. Ela aprendeu a ver no próprio comportamento coisas que ela pode melhorar. Eu acho que é aí que está a grande questão, né? Quando a gente consegue desenvolver essa habilidade, e a Socialize vem também para ajudar nessa competência, da gente se perceber, identificar os nossos déficits e as nossas qualidades, e como a gente pode se desenvolver, o nosso crescimento, nosso amadurecimento é muito mais rápido. E isso também não quer dizer que a gente nunca mais vai errar. Porque ninguém é 100% habilidoso o tempo todo. Assim, eu trabalho com habilidades sociais já há uns 5 anos. E eu não sou 100% habilidosa. Se eu fizer o teste de habilidades sociais, eu tenho um score hoje muito maior do que eu tinha quando eu comecei. Ou então, até antes disso, né? Contei numa outra live um pouco da minha história. No ensino médio eu era completamente diferente. Eu nunca me veria fazendo uma live. Isso se transformou muito ao longo do tempo. Então, se eu fosse fizesse o mesmo teste de habilidades sociais todos os anos, desde a minha infância para cá, daria para ver uma série de progressos, uma série de mudanças e também uma série de retrocessos em várias habilidades, dependendo do momento da minha vida. Mas o que realmente conta é se eu consigo identificar isso para que eu possa modificar o meu comportamento. E isso facilita muito na hora de empreender. Porque às vezes chegam 20 clientes, nenhum fecha a compra. Por que será que nenhum fechou a compra? O que será que está acontecendo, que está atrapalhando nesse desenrolar das vendas? Será que é algo do meu comportamento? Será que é algo do meu planejamento de vendas? Será que é algo do meu posicionamento? Dos meus posts no Instagram?
Assim, porque as redes sociais, elas vêm sim para nos aproximar, nos colocar em contato com o nosso público, mas às vezes alguns erros que a gente faz, especialmente em habilidades sociais, afastam muito os nossos compradores. Ao invés de nos colocar num lugar de referência, num lugar de pessoa próxima, num lugar de pessoa confiável, nos coloca num lugar completamente diferente desse. E faz com que as nossas vendas caiam também. Entrar num treinamento, né, é muito interessante e muito legal para você desenvolver isso, porque você vai estar desenvolvendo com outras pessoas, já vai estar ali, tipo, na prática. Você está treinando e praticando e aprendendo técnicas, né? Então, assim, faz muita diferença realmente pro dia a dia do empreendedorismo. A gente até colocou algumas coisas aqui, como vínculo com o cliente, negociação, comunicação clara, networking e assertividade. Quer falar de algum desses, Andressa? Eu acho que a gente falou já de quase todos, mas o que a gente não tocou foi na parte da assertividade, né? Que entra muito na parte da negociação. Porque como empreendedores, às vezes a gente se depara com algumas situações de alguns clientes que fazem aqueles pedidos impossíveis, né? Ou então querem um desconto que não tem a menor função, ou querem fazer um pedido com tantos detalhes e com tantos gastos adicionais, sem pagar nenhum centavo a mais. E a gente tem que ter muita consciência de quais são os nossos limites. Até onde eu estou disposto a ceder, até onde eu estou disposto a ir. Como pessoa, mas também como empresa. Porque se a sua empresa se coloca, fala sim para todas as propostas, isso começa a ficar no mercado como uma empresa, é barato, é fácil, o preço é 1.000, mas se você chorar, fazem por 100 para você, tranquilo. Então, a gente tem que ter muita consciência dos custos que a gente tem do nosso negócio e até onde a gente pode ir. Para a gente, a partir daí, aprender a falar não para o nosso cliente também. Porque isso também é importante. Se o meu cliente compra de mim porque eu sou uma pessoa confiável, porque eu sou uma pessoa que preza pela qualidade, pelo bem-estar dele, e eu falo não para ele, justificando que se eu disser sim, isso vai impactar no resultado do meu serviço, vai impactar na minha empresa, vai impactar no meu trabalho, eu fico muito mais confiável para ele. Ele vai compreender muito mais o que eu estou dizendo e vai ver que, de fato, eu não estou disposta a fazer qualquer coisa para vender. Porque eu prezo pela qualidade, eu prezo pelo meu bem-estar, pela minha saúde, pela saúde da minha empresa. Não, a parte de negociação, ela na verdade, uma das partes mais complexas para quem empreende é o tal de colocar o preço. Sim. Porque uma coisa é a técnica da precificação, você ir lá, calcular os custos fixos, variáveis, fazer a média, a margem de lucro, nananana. Outra coisa é você colocar o seu preço, só prolabore, quanto que te custa. E aí você colocar isso no mercado. E aí começa, não, meu Deus, não sei, será que as pessoas vão pagar isso mesmo? Mas será mesmo? Não, vou abaixar um pouquinho. Aí abaixa mais um pouquinho. Aí todo mundo que chega... Abaixa mais um pouquinho. A pessoa chora, abaixa mais um pouquinho. E aí o que acontece? Quando a gente vê, o que você está ganhando não dá nem para pagar o que você está produzindo. E isso é uma dificuldade porque a gente não sabe dizer não. A gente não tem essa habilidade de falar não. A gente não tem a habilidade de negociar. Negociar é você ter a certeza, você traçar a estratégia. Negociar não é simplesmente você fazer um fit. Você tem que ir preparada, você tem que pensar qual que é a margem. Eu posso fechar, eu posso abaixar, eu posso reduzir, mas até aqui. Saber trabalhar frustrações. Porque dentro do empreendedorismo, a gente vai ter frustrações. Eu acho que quando eu gosto de pensar assim, que quando a gente começa assim, a empreender, para mim é se desenvolver como ser humano, sabe? Porque a gente cresce muito, você precisa estudar, você precisa melhorar, você precisa crescer. Mas a gente percebe que a gente tem vários gatilhos, vários problemas, que são vários. O não é dentro de casa, o não é dentro dos amigos. E profissionalmente. E saber dizer não é empoderar-se.
Saber dizer não é dizer sim para você. O dia que eu aprendi essa frase, aprendi mesmo, que eu só falo não, porque eu estou falando sim para mim, porque eu não vou me machucar, eu não vou vender mais barato, porque eu mereço esse X, porque eu trabalho muito para ter esse X, porque esse é o meu X, as coisas viraram. E a gente precisa saber trabalhar. Quando eu falei dom em aspas, porque para mim é exatamente isso. Não tem como a gente falar. É que nem aquela pessoa, ela faz cada post, ela faz cada postagem, ela... Gente, é muito trabalho. Eu brinco, eu até deixo meu Instagram quando eu comecei, para vocês verem minha evolução. Porque, de fato, não foi do dia para a noite que eu aprendi, foi estudando muito, me ressignificando, aprendendo todo dia, melhoro um pouquinho, aprendo outra técnica, faço outro curso, assisto uma live. Eu sou amante das lives. As pessoas falam, porque live, muita live. Gente, que bom, porque você tem uma ferramenta que é o seu celular. Você pode assistir essa live de empreendedorismo, terminar ela, ir para uma live de autoajuda, depois ir para outra live de negócios, depois ir para uma live de investimentos, e é tudo gratuito, é conhecimento. E é algo que quanto mais você ter conhecimento, isso é a única coisa que ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar isso. E quanto mais a gente se qualifica, mais a gente vai longe. Agora, a frustração é, sim, uma questão da habilidade, né? Como é que vocês acham que é? Talvez o empreendedorismo é Não, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou antes, que é a gente não sabe falar não, né? O normal, assim, a média, a maioria não sabe falar não. E quando a gente fala de não saber falar não, é entre os dois extremos. O de não conseguir dizer não, assim, é uma palavra proibida, porque quando eu penso em falar não, eu penso que eu vou estar sendo chato, vou estar sendo desnecessário, o que as pessoas vão achar de mim, as pessoas não vão querer ficar perto de mim, não vão querer ser minhas amigas, eu vou perder cliente quando eu digo não. E ao mesmo tempo tem o outro extremo, né? Eu falo não mesmo, eu não quero nem saber do outro, eu não tô nem aí, a pessoa falou, eu vou falar mesmo, eu digo não mesmo, eu recuso mesmo. E aí a gente entra nesses extremismos, né? Da passividade, de seguir tudo que os outros falam, e de um lado quase agressivo, muitas vezes agressivo de então a gente tem que conseguir entrar na assertividade de fato, nesse meio termo. Então eu defendo os meus direitos, eu defendo o que eu acredito, eu digo não, mas eu sou respeitosa. Eu não desrespeito a outra pessoa, não faço com que a outra pessoa se sinta ofendida, não faço com que a outra pessoa se sinta invadida, se sinta julgada. Porque em muitos momentos, quando a gente fala não, a gente tem uma série de preconceitos na nossa cabeça, né? De como é que essa pessoa tem coragem de pedir uma coisa dessas? Mas é um absurdo, essa pessoa não tem o menor respeito por mim. Então, quando a gente vai falar não, a gente tende a ir para esse lado, né? De julgar a outra pessoa por ter feito esse pedido. Mas quando a gente começa a pensar que as pessoas têm direito de pedir o que elas quiserem, por mais absurdo que seja, a grande questão é se você vai aceitar isso ou não. E como você vai falar faz muita diferença para você conseguir manter essa relação ou não. Eu vejo muitos vendedores perdendo o cliente porque o cliente pede um desconto. E aí ele fala, não vou fazer de jeito nenhum. E manda o cliente embora mesmo, assim, sem dó. E aí o cliente nunca mais vai voltar. Mesmo se um dia ele abaixar o preço, fizer aquela super liquidação, eu vou comprar desse vendedor que me tratou mal? Nunca. Eu prefiro comprar lá no outro, que eu pago o dobro, mas que me trata bem. E é uma questão assim, que é importante da gente observar, por exemplo, os mercados que são mais caros. A gente vê que tem um tratamento diferenciado, tem um ambiente diferenciado, que valoriza muito essa relação com o cliente, esse conforto. Então, não é porque a gente está fazendo um produto que nossa intenção é deixar com um preço mais acessível, que a gente não vai se preocupar em se relacionar com o cliente, porque o preço também não é a única coisa que importa no nosso negócio. A gente sempre tem que pensar no diferencial. E o relacionamento com o cliente é um diferencial muito importante que tem que ter em todo negócio. Não, assim... É bom, rapidinho, só para lembrar, porque assim, a gente pode começar com o que tiver, mas a gente vai ter que desenvolver habilidades
para conseguir e continuar indo para frente, para subir, para ter uma renda melhor. A gente vai ter que desenvolver a habilidade, gente. Não tem. A gente vai ter que estudar e treinar. Então, e essa questão o relacionar com o cliente é tudo, né? É desde como que você vai se comunicar, é o não que você vai saber dizer, como é que você vai olhar também, como é que você vende, o seu espaço, porque tudo isso tem a ver. Você pode ter uma banquinha no meio da rua, mas ela tem que estar zelosa, ela tem que estar bonita. Gente, isso faz diferença, porque você se pergunta, você vai tomar um café, você vai tomar um café num lugar sujo? Se você chega lá... Agora, se você vai no cafezinho da tia ali, mas é um café gostoso, a tia tá ali, tem um sorriso, te encanta, você começa a ir lá só para tomar café. Tem dia que você nem tem vontade de tomar café, mas você vai lá na tia só para jogar a conversa fora, não é? Já vira uma tia mesmo, né? Você já sente em casa, você já sente aquela saudade. Ai, que saudade da tia. Você fica preocupada quando a pessoa não vai trabalhar. E essa relação que a gente tem, ela existe porque criou uma afetividade. Você cativou o seu cliente. E é o que tanto se fala da fidelização de cliente. Como é que eu fidelizo? Porque o sonho dourado é a gente fidelizar nossos clientes, que é eles sempre comprarem da gente, nos indicarem para geral e a geral gostar da gente também. Se a gente não sabe ter essas habilidades, se a gente não treina, se a gente não estuda, se a gente não melhora, a gente não vai para frente. E aí, às vezes, você tem um produto maravilhoso, você faz um café maravilhoso, mas você não vende, porque o problema não é o seu produto. É a forma que você está vendendo, é a forma que você está comunicando, é a forma que você está tratando o seu cliente. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas negligenciando essa parte. Muitas mesmo. Ah, não, mas o preço é barato. Ok, a pessoa pode ali num momento comprar, porque é mais barato, mas ela vai sempre comprar de você, ela vai te indicar? Ela não vai te indicar, porque a gente não indica assim. A gente indica quando gosta. A gente sai indicando para todo mundo. E o nosso sonho é aumentar a nossa carteira de cliente, não é? Eu tenho 10, agora eu quero ter 20, eu quero ter 30, e desses 30 duplicar, duplicar mais ainda, fazer aquela progressão, né, geométrica, assim, aritmética, assim, de 4 mais 4 vezes 4. E eu só consigo fazer isso fidelizando esses clientes, conquistando eles, sabendo tratar eles. E não é uma coisa assim que a gente acha que tem dom. Não. É treino, é persistência, é muita calma. Eu não gosto de colocar o empreendedorismo nunca como conto de fada, sabe? Porque ele não é, ele é duro. Principalmente quando a gente ainda está na fase assim, começando. Uma coisa que eu até falei para as meninas, que é uma regrinha, né, que existe, que é a regrinha da germinação. E ela é importante a gente respeitar ela, para a gente entender onde é que eu estou, para a gente se respeitar. Porque muitas vezes a gente não respeita, porque a gente quer tudo muito rápido. Eu entendo, eu também quero tudo muito rápido. A gente tem muita ansiedade, mas a gente precisa entender que nos primeiros anos a gente é uma sementinha que está germinando. E ali eu não posso desistir. É algo que está crescendo devagarinho, que nem quando você bota um feijãozinho no algodãozinho quando você é criança e você fica lá vendo a plantinha subindo. Aí devagarinho ela vai germinar, depois vai aparecer os galinhos, e aí dos galinhos vai aparecer os frutos. E isso é anos. No primeiro, segundo ano, a gente está na fase de germinação. Lá para o terceiro, quarto ano, começa a brotar. E no quinto até o sexto ano é a parte que nasce os galhos. E aí do sétimo para diante que vai nascer esses frutos. E você tem que entender que é todo um processo, é degrau por degrau. Então hoje o que eu posso fazer?
eu posso fazer isso. Eu posso melhorar essas minhas habilidades. Eu vou entrar em contato com as meninas, saber quais cursos que elas têm, para melhorar minhas habilidades. Porque vai fazer diferença? Vai. Acreditem, vai. Porque quando eu estou fazendo um curso que eu vou saber me comunicar melhor, me comportar melhor, vai melhorar não somente no seu negócio, mas na tua vida. Porque é a forma da gente se posicionar, a forma da gente nos comunicar, até a forma de eu saber falar. Existe uma coisa que é muito difícil, as pessoas não conseguem se comunicar. Muitas vezes porque eu não consigo falar o que eu quero. E aí as pessoas não têm a obrigação de entender o que eu estou querer falar, porque elas não estão dentro de mim, e vira essa falta de comunicação. E aí fica um cabeçudo batendo com o outro. E isso, você precisa criar essa habilidade. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, esses cursos, eles não ajudam muito. Ajudam demais. Ajudam de forma incrível, porque você começa a ter técnicas, a aprender, a lapidar você, para você saber conquistar melhor o seu cliente. E é devagar. Todo dia você vai fazendo um passo, vai melhorando. Porque ninguém começou com muito. Se você olhar a história do dono da Amazon, não sei se vocês já viram a fotinha dele, numa sala em 94. É uma sala, escrito Amazon, aquelas impressoras antigas. E ele lá. Stan Lee começou como substituto de desenho. Ele foi para fazer um estágio porque ele gostava de desenhar e estava ali no momento certo e virou Stan Lee. Se você for pegar a Oprah, a história da Oprah também, todo mundo começou por algum lugar. Eu preciso entender o meu espaço, eu preciso me entender, eu preciso saber que eu posso sim melhorar muito e correr, ir atrás e conquistar o que eu quero. Não desistir jamais dos meus sonhos. Desistir jamais, gente. Jamais. Exatamente. Eu posso mudar um pouquinho a direção, porque às vezes nem sempre eu tô certa. E aí, só respondendo a questão que você colocou antes, né, sobre a frustração, né? O treinamento da Socialize também ajuda muito nessa questão, porque a frustração, ela gera em nós uma série de sentimentos que é difícil da gente identificar, nomear e controlar. E aí, como você falou, empreender é se frustrar. No processo, a gente tem muitas frustrações. Muitas. Se a gente não tem esse controle emocional, a gente desiste. A gente tem nossos rompantes de agressividade. A gente trata mal nossos clientes. A gente trata mal as pessoas que estão perto da gente. A gente trata mal os nossos parceiros, os nossos sócios, as pessoas que estão próximas de nós, que estariam para nos ajudar. A gente começa a afastar essas pessoas e torna ainda mais difícil nosso empreendedorismo. Então, é muito importante a gente ter essa habilidade de controle e de expressão adequada dessas emoções. A gente está chegando no final do nosso tempo, a gente tem 2 minutinhos. Nossa. Eu queria agradecer vocês pela live. Tem uma pergunta aqui, calma aí. Diga. A pergunta, a Andressa que vai me ajudar com essa resposta aqui. A pergunta é assim, para como melhorar, porque a gente, no empreendedorismo, a gente precisa muito de manter a autoestima, assim, na vida no geral, mas assim, para você manter ali o seu negócio, para você ter a persistência, acreditar em você, você precisa manter uma autoestima, né? Então, a Andressa dá umas dicas para manter a autoestima nesses tempos mais difíceis do que o normal. Já tô com a canetinha para anotar, Andressa. Eu acho que, assim, a primeira coisa é acreditar no seu negócio. Então, ver o que você quer oferecer para as pessoas, se esse produto faz sentido no momento atual, ou se ele vai fazer sentido no futuro próximo. E como é que você pode ajudar as pessoas? Eu acho que essa motivação de ver sentido no próprio negócio, você compraria o seu produto? É uma questão muito importante. E se você não compraria, é porque tem alguma coisa que você pode modificar para que ele seja melhor. Se esse produto não faz sentido agora, é porque ele pode ser modificado para ser melhor. E quanto mais você acreditar que o seu produto está o melhor que você pode oferecer, o melhor possível,
mais fácil é manter essa autoestima. Mesmo se você não conseguir vender agora, mas você vai continuar postando, falando para as pessoas sobre isso, divulgando, conversando, criando oportunidades das pessoas saberem que esse produto existe, que ele está à venda e que elas podem se beneficiar disso. E aí, como você bem falou, Carol, no começo é uma sementinha mesmo. Pode ser que você não tenha nenhum cliente, que ninguém compre seu produto. Mas se você confiar e acreditar, você vai continuar investindo seu tempo para que as pessoas saibam dele e saibam o quão maravilhoso ele é. A gente pode também pensar em estratégias de marketing, mas o que eu acredito que faz mais diferença para a gente manter a autoestima do nosso negócio nesse momento é confiar nele. Porque se eu vendo um produto só porque eu quero vender, só porque eu quero dinheiro, é uma motivação justa? É uma motivação justa. Mas ninguém vai comprar o seu produto para te dar dinheiro. Você vai ser seu único cliente. As pessoas precisam ter algum ganho com isso, como a Carol também trouxe. Ou elas têm que suprir um desejo dela, ou elas têm que suprir uma necessidade. Você supre algum desejo? Você supre alguma necessidade? Seu produto ajuda nisso? Se qual? Com que tipo de pessoa você tem que se comunicar para vender mais? Mas o recado é: confia no seu produto e fala com você. Muito bom, concordo totalmente. A gente precisa ter saber, acreditar no que a gente está fazendo. Porque senão você vira uma barata tonta. Uma hora eu tô fazendo isso, outra hora... não. Tem que ter pesquisa de mercado, eu tenho que entender, eu tenho que melhorar, mas aquela sementinha, o essencial, é isso que eu quero fazer. É isso que eu acredito que vai fazer diferença. Eu me sinto realizada com isso. E ir atrás. Ir atrás do seu sonho e desistir? Jamais, gente. Jamais. Isso mesmo. Gente, o Instagram da Carol tá no nosso Instagram da Socialize. Só entrar lá. Tá lá no último post falando da live. E aí vocês podem seguir ela. Ela tá cheia de... Ela sempre tá postando cursos super legais. Que a gente vai começar também a fazer, né, Andressa? A gente vai começar a participar. Então, e quem tiver vindo pelo dela, entra no nosso Instagram também, que tem muita coisa lá interessante. Segue o Socialize, gente. Quem me segue, porque quem me segue sabe o tanto que eu valorizo conhecimento e você falar de habilidades, você entender suas habilidades vai te fazer muito bem. Eu não empreendo, pensa em empreender? Vai fazer diferença. Eu sou servidora, eu trabalho numa empresa, faz diferença eu saber me comunicar? Oxe, mas é muita. Na hora do chefe vir dar bronca, como é que eu me comportar, como é que eu saber me comunicar com meus outros colegas de trabalho. Isso na hora que eu preciso falar algo pro meu chefe, que eu preciso pedir uma mudança na empresa, uma mudança no comportamento dele, se eu não tenho essa habilidade de assertividade, provavelmente vai ser uma situação quase de demissão, né? Mas se eu tenho essa habilidade, eu consigo me comunicar, eu consigo ser clara, eu consigo resolver o problema sem ter prejuízos. Ou sem ter prejuízos graves. Exato. Com certeza. Porque é pra vida. É pra vida. Pra tudo da vida. Gente, então, obrigada. Sim! Galera, ajuda a gente aí com print. Tirem print aí e mandem pra gente. Vai. Tiraram print? Manda pra gente no nosso direct que a gente vai postar. Obrigada, pessoal. E aí, lembrando que semana que vem a gente tem outra live sobre psicologia positiva. E para quem quiser me acompanhar no Instagram, hoje à noite eu tenho uma live em comemoração ao mês de Semana de Conscientização do Autismo. Hoje a gente vai ter uma live sobre como identificar sinais de alerta para autismo, tanto em crianças quanto em adolescentes e adultos. Então, se você se interessa pelo tema, se você quer saber um pouco mais, no Instagram, que hoje, 9 horas, está falando sobre isso.
Gente, obrigada a todo mundo que assistiu a nossa live. Obrigada por quem participou. E até a próxima, né? Semana que vem estaremos aqui no mesmo, no mesmo horário, na quinta-feira, com o nosso próximo convidado. Obrigada, menina. Obrigada, meninas. Sucesso, parabéns. Obrigada de coração. Muito obrigada, Carol. Beijo. E a gente se fala. Tchau.